Olá pessoal, vamos finalizar nossa participação com vocês, analisando agora nesta oportunidade duas disciplinas, Medicina Legal e Criminalística. As duas que sempre andam em conjunto, eu sempre digo. Quando na medicina legal a gente fala de perícias e peritos, nós sempre ventilamos algumas informações relacionadas à criminalística propriamente dita, que analisa o chamado vestígios extrínsecos à infração penal. Tudo aquilo que é deixado pela prática do crime no local do delito. Nós não dividimos aqui, primeiro vamos ver medicina legal, depois vamos ver criminalística, não. Tem um rol de questões, a maioria elaborada por mim, onde eu trago pontos relacionados à medicina legal e pontos relacionados à criminalística. E também faço a junção de ambas as disciplinas, de modo a melhorar a sua compreensão e não se surpreender em questões de provas, principalmente Sebrasp, que traz uma contextualização de uma ou mais disciplinas. Essa prova, em verdade, você tem uma obscuridade muito grande, porque ela não trouxe a quantidade de questões que vão ser cobradas. Penal, será quantas? Medicina legal, será quantas? E muitas vezes na hora da prova você pode fazer uma confusão. Então, visando a didática, visando treinar vocês nessa última reta final para o concurso, para que vocês tenham êxito nessa prova, nós não separamos as disciplinas. Nós trouxemos questões de medicina legal, de criminalística, e nós fizemos a junção dessas disciplinas. Sem maiores delongas, acompanhe aqui comigo na tela a primeira questão de hoje, elaborada por mim. Olha o que eu trouxe. A medicina legal pode ser classificada em geral e especial. Aquela cuida dos direitos, que é o chamado disseologia, e deveres, deontologia dos profissionais, enquanto esta, que é a especial, trata das divisões da medicina legal. Essa informação está correta, pessoal. É um tema que eu sempre digo aos meus alunos, é um tema enxutíssimo e que vez ou outra vai caindo na prova e os alunos que não costumam analisar erram. Caiu para médico legista do Espírito Santo, já caiu para delegado. Se liga bem nisso, medicina legal geral e especial. Geral, eu trato dos direitos, disseologia, exemplo, honorários médicos. Como é que caiu na prova? Exatamente assim. Trazia um conceito sobre a medicina legal geral e especial, aí dizia, no que tange a medicina geral, assinale a alternativa correta. Aí trazia lá, sexologia forense, honorários médicos, corretíssimo. É disseologia médica, direito dos médicos. E deveres, deontologia, ética médica, responsabilidade médica. E a medicina legal especial é que versa sobre os ramos, as divisões, antropologia, traumatologia, asfixiologia forense, tanatologia, sexologia, toxicologia, todos esses ramos que a gente analisa de maneira individualizada integram a medicina legal especial. Então não podemos olvidar, não podemos esquecer no momento da nossa prova geral e especial. Alternativa aí corretíssima. Segunda questão. Dentre os objetivos da criminalística, olha aqui, uma questão de criminalística já puxando. Configurada como um conjunto de métodos científicos utilizados nas investigações policiais, temos o reconhecimento e a interpretação dos vestígios materiais extrínsecos e intrínsecos relativos ao crime ou à identidade do criminoso. Já adianto para vocês, essa assertiva está equivocada. Sabe por quê? Porque a criminalística ela não analisa vestígios intrínsecos, ou seja, a criminalística se relaciona àqueles vestígios deixados pela prática da infração penal, extrínsecos, por exemplo, ao corpo da vítima. Então, o perito criminal, ele vai até o local do fato, fazer a chamada perinecroscopia, local de morte violenta, e ele vai analisar as vestes, obviamente,
as perfurações de projéteis de arma de fogo, se tem cápsula pelo chão, se tem alguma marca de sangue do agressor, salivas, se foram deixados marcas digitais. Tudo isso será analisado pela perícia criminal na seara da criminalística. Nesse sentido, o único erro da questão é a análise de vestígios intrínsecos, que aí vai para o médico legista, perito médico legista, que vai exercer a chamada necropsia, autópsia, exame cadavérico, nos termos do artigo 162 do Código de Processo Penal, que iremos analisar também uma questão sobre isso. Então, o único erro da questão é exatamente dizer que a criminalística se envolve com os vestígios intrínsecos. Não, apenas extrínsecos. Tudo aqui está correto, exceto isso daqui. Terceira questão. Dentre os diversos princípios da criminalística, o princípio da descrição se refere ao resultado de um exame que é constante em relação ao tempo, corretíssimo. A gente sabe que a criminalística possui diversos princípios. O princípio citado aqui é exatamente o da descrição, que se refere exatamente a isso aqui. Mas eu queria falar de dois princípios a mais. Princípio da observação e princípio da análise. Para o princípio da observação, pessoal, todo contato deixa vestígios. Já caiu várias vezes em prova. Observação. Todo contato deixa vestígios. Se eu toco em algum lugar aqui, por exemplo, vocês visualizam, eu deixei um vestígio aqui. Se eu estou tocando nessa caneta, eu deixei vestígio. E o outro princípio que vocês... fui para a tela aqui. O outro princípio, na realidade, é o da análise. Ou seja, o princípio da análise se relaciona o exame pericial deve ser procedido mediante uma análise técnico-científica. Princípio da análise. O exame pericial deve ser procedido mediante uma análise técnico-científica. Beleza? Vamos seguir aqui com vocês. Então, nós temos quarta questão. Com relação aos conhecimentos sobre corpo de delito, perito e perícia, isso aqui foi delegado de polícia PCPE, beleza? O resto foi tudo eu que elaborei. Perito e perícia em medicina legal e aos documentos médicos legais, podemos afirmar que o exame de corpo de delito é um conjunto de vestígios comprobatórios da prática de um crime evidenciado no corpo de uma pessoa. Professor, isso aqui está correto. É exatamente o conjunto de vestígios comprobatórios evidenciado no corpo de uma pessoa. Só estaria errado, professor, se dissesse exclusivamente no corpo da pessoa. Não, muito cuidado. Não confundam exame de corpo de delito com corpo de delito. A questão traz corpo de delito, que é o conjunto de vestígios materiais deixados pela prática da infração penal, palpáveis, apreensíveis, encontrados em qualquer superfície, sobretudo no corpo da vítima. O indivíduo recebeu um soco, foi constatado lá uma equimose. Então, o corpo de delito é o corpo da vítima, mas tem outras marcas deixadas pela infração penal. Então, corpo de delito é o conceito que está na assertiva. Exame de corpo de delito é a perícia que recai sobre o corpo de delito. Repito para vocês. Corpo de delito, conjunto de vestígios deixados pela infração penal. Não só no corpo da vítima, mas em qualquer canto. Exame de corpo de delito é a perícia, é o exame realizado que recai exatamente sobre o corpo de delito. Por isso essa assertiva está equivocada, porque esse conceito seria de, corta aqui, ó, corpo de delito, aí estaria correta. Próxima questão aqui com vocês. Quinta questão. A análise dos vestígios em um local de crime tem como objetivo, além de outros, isso é questão de criminalística, beleza? Estabelecer a dinâmica do crime,
buscar a identificação da vítima e reconstruir a cena do crime. Pessoal, corretíssimo. A perícia de local de crime visa exatamente isso. Peraí, professor. Ela busca identificar a vítima? Claro. Lá, através ou do documento, ou buscando outros vestígios. Professor, não tem como identificar. Está lá o corpo carbonizado, reduzido, não tem como identificar. Quem vai fazer a perícia de identificação nesse caso? É o perito criminal no local do crime? Não. Aí o procedimento de identificação vai para o perito médico legista através da antropologia forense, que é um tema que a gente vai trabalhar aqui com vocês. Beleza? Muito cuidado nessa assertiva. No local de crime, o perito criminal também busca identificar a pessoa? Claro. Claro que busca. Agora, evidentemente que vai existir situações que ele não vai conseguir identificar em virtude da ausência de parâmetros. Aí entra o papel da antropologia forense. Voltando aqui, então, a assertiva, a sexta questão, a quinta, melhor dizendo, está correta? A sexta que a gente viu agora, não, a gente viu a quinta, correta. Sexta, no que se refere às modalidades de exames de corpo de delito realizados por peritos criminais, inclui-se as perícias relacionadas aos crimes de trânsito, grafotécnicos, de lesões corporais e as perícias toxicológicas. Professor, está correto. O perito criminal realiza tudo isso? Não, ele não realiza as perícias traumatológicas, que envolvem lesões corporais. Quem é que faz as perícias traumatológicas? Os peritos médico-legista. Deixa eu dar uma dica muito importante para vocês. Não confundam perito criminal em sentido estrito com perito de natureza criminal ou perito criminal em sentido lato, em sentido amplo. Todo perito, seja médico legista, odontolegista ou perito criminal em sentido estrito, estão no rol de peritos de natureza criminal, de acordo com a lei. Repito para vocês, quando a banca trouxer meramente o nome perito criminal e você perceber que é relacionado ao perito criminal propriamente dito, que trabalha nos institutos de criminalística, aí você já se liga às perícias que realizam, toxicológica, acidente de trânsito, perinecroscopia, mas necropsia não, lesões corporais não, que são peritos médico-legistas. Agora, quando a banca trouxer os peritos de natureza criminal, aí, atenção, peritos de natureza criminal são peritos médico-legistas, peritos criminais em sentido estrito e peritos odontolegistas. Não erra isso na tua prova. Então, seguindo aqui, ó, o erro da questão é lesões corporais, que aqui é feito pelo perito médico-legista, que é um perito de natureza criminal. Então, aqui está errado. Sétima questão para a gente trabalhar aqui. Vamos lá. Os peritos de natureza criminal estão suscetíveis, olha como eu coloquei aqui essa questão elaborada por mim, os peritos de natureza criminal, então são todos eles, estão suscetíveis à responsabilização penal, civil e administrativa, quando por dolo ou culpa cometerem um ato ilícito que ocasione danos a terceiros. Corretíssimo, pessoal. A assertiva C está correta. Cadê aqui a canetinha? Muito cuidado que os peritos também estão suscetíveis à suspeição, impedimentos, suspeição e impedimentos da mesma forma que os magistrados. Artigos 112 e 280 do Código de Processo Penal. Não esquece disso, já caiu várias vezes em prova. Os peritos criminais, no caso que realizou uma perícia em face de um irmão, essa perícia não pode ser levada em consideração porque eles estão suscetíveis às regras da incompatibilidade, suspeição e impedimento. As três. Incompatibilidade, suspeição e impedimento. Artigo 112 e 280 do Código de Processo Penal.
Corretíssimo. Então não esquece disso, informação relevante que transcendeu o que a gente trouxe aqui na questão. Voltando com vocês, 8ª questão, o que é que traz? Deixa eu dar um golinho de água. Nós temos, na medicina legal, os documentos médico-legais são mecanismos de comunicação entre os peritos e as autoridades e, portanto, devem ser elaborados com metodologia, de forma a obedecer uma configuração pré-estabelecida. Corretíssimo. Nesse sentido, podemos afirmar que a descrição constitui uma parte comum ao relatório e ao parecer médico legal. Pessoal, muito cuidado. Várias dicas sobre os dois documentos. Relatório médico legal é o documento em que o perito de natureza criminal ele descreve suas diligências em torno de uma perícia realizada. É o resultado final de uma perícia que esse perito realizou. O relatório médico legal ele pode ser materializado de duas formas. Só lembrando a vocês, que eu sei que vocês sabem, auto médico legal ou auto pericial, o perito dita para o escrivão digitar na presença de testemunhas. Isso cai direto em prova. E o laudo médico legal ou laudo pericial, em que ele mesmo descreve de acordo com as suas diligências. O relatório médico legal, ele é composto por 7 partes. Nós temos o preâmbulo, o histórico, quesitos, descrição, discussão, resposta aos quesitos e conclusão. Desculpe, conclusão e resposta aos quesitos. Preâmbulo, histórico, preâmbulo, quesitos, históricos, descrição, discussão, conclusão e resposta aos quesitos. A parte mais importante do relatório médico legal, isso já caiu várias vezes em prova, é a descrição, que é o ver e repetir. O perito ele olha e descreve o que ele está observando. Uma equimose na modalidade tal, no rosto, na face posterior, tá? Então é exatamente isso. A discussão, ele debate alguns pontos de contradições, de divergências doutrinárias, etc. É dispensável. Mais importante, descrição, não pode faltar. A discussão ele pode passar sem problema. O parecer médico legal é um documento que tem um cunho científico, deve ser elaborado por um perito de renome para dirimir dúvidas e divergências. Esse documento ele é composto de todas as partes do relatório médico legal. Cuidado, exceto a descrição. Peraí, professor. Então esse documento não tem muita valia. Por que não tem descrição? Porque descrição é ver o ato da perícia e escrever. É ver o cadáver e descrever o que está sendo visto. No parecer, o perito parecerista, ele não está vendo. Ele está analisando com base já no laudo anterior. Então, nesse sentido, a parte que se revela mais relevante no parecer é a discussão. Repito, relatório médico legal, 7 partes. Parecer, parte mais importante, descrição. Parecer médico legal, as mesmas partes do relatório, exceto a descrição, sendo a discussão a parte mais relevante. Pessoal, eu perdi as contas de quantas vezes isso já caiu em prova para carreiras policiais. Então não esquece disso, descrição e discussão. Por isso que a assertiva aqui, ela está equivocada, ela está errada, porque a descrição não é parte comum entre esses dois. 9ª questão. No que se refere à declaração de óbito, existem apenas 2 casos em que o médico estará impedido de atestar o óbito do paciente. São estes: morte violenta e morte suspeita. Professor Massa, corretíssimo. Está errada a assertiva. Peraí, professor. Morte natural, o médico atesta. Sabe quais são as 3 modalidades? Não são 2, são 3 modalidades de morte. Que o médico, no exercício da sua função, ele não pode atestar o óbito. Morte violenta, causas externas, né? Qualquer que seja acidental, dolosa, culposa, qualquer coisa que não seja interno seu. Morte suspeita, que é aquela que o perito ele não sabe inicialmente se foi violento ou se foi natural,
e ml. Nesses dois casos, o corpo deve ser encaminhado obrigatoriamente ao ml. E a terceira modalidade, morte natural, leia-se doença ou envelhecimento, em que nenhum médico tem acompanhado ou assistido o paciente. Nesse caso, o corpo vai, sabe para onde? Serviço de Verificação de Óbito, SVO. Não esquece esse detalhe, pessoal. Isso despenca nas provas. Então, o médico só atesta a morte natural que ele acompanhou ou assistiu o paciente, recebeu o paciente. Mas o cara morreu em casa de um infarto fulminante. Tá claro que foi um infarto ali. Vai ser encaminhado ao serviço de verificação de óbito, porque o médico não pode declarar nestes casos. Não esquece desse detalhe, beleza? Então a assertiva aqui está equivocada porque faltou mais uma. Morte natural sem assistência médica. É errado. 10ª questão, pessoal. Com relação aos conhecimentos, aqui foi delegado de polícia da PCPB, Sebrasp, aqui, ó. Com relação aos conhecimentos sobre corpo de delito, perícia, perito e perícia em medicina legal e aos documentos médicos legais, podemos afirmar que o atestado médico equipara-se ao laudo pericial e para a serventia nos autos de inquéritos e processos judiciais, devendo ambos ser emitidos por perito oficial. Veja que não tem dificuldade nenhuma. O laudo é uma espécie de relatório, não tem nada a ver com atestado médico. O laudo tem que ser por perito oficial, exceto, não vá para a prova sem saber o artigo 159, parágrafo 1º e 2º, exceto se não existir perito na localidade em que o delegado irá nomear 2 peritos não oficiais com diploma de nível superior, preferencialmente na área da realização da perícia, chamado expertise técnica. Então, no local de crime em que ocorrer um homicídio, o delegado encaminhou o corpo para o hospital, não tem ML nesse caso, ele pode nomear o médico e o enfermeiro para realizar a necropsia aí neste caso. Tranquilo? Então, voltando aqui à questão, ó, o que é que ele está dizendo? Que o atestado é igual ao relatório. Não. O atestado médico não é elaborado por um perito, é por qualquer médico. Se liga que apesar do atestado médico não ter tanta relevância para a investigação policial, cai muito em prova. 3 modalidades. Atestado médico, em que o médico declara pura e simplesmente uma situação clínica do paciente, ele está com Covid-19, isso é um atestado médico. 10 dias afastado, ele pode ser oficioso, quando atende ao interesse particular, ele pode ser administrativo, atende o interesse da administração pública, e judicial, atende o interesse da administração da justiça. 3 modalidades de atestado médico. Vimos porque a assertiva está falsa, porque não tem nada a ver. Lembrando que o atestado médico não é emitido por perito oficial, e sim um médico particular. 12ª questão. A identidade de uma pessoa é um conjunto de características que a individualiza das demais. Por outro lado, a identificação é um processo técnico e científico aplicado para determinar a identidade de uma pessoa. Corretíssimo. Sob este prisma, o exame de DNA, embora moderno e com alto grau de confiabilidade, não constitui um método de primeira escolha para identificação de pessoas de homicídio, vítimas de homicídio, nas investigações policiais. Pessoal, certíssimo, isso já caiu, pelo que eu lembro, mais de 6 vezes em provas para delegado de polícia. Eu tive a oportunidade de escrever o Revisaço, o livro Revisaço de Medicina Legal, de todas as questões de 2015 a 2021. E me trouxe um parâmetro muito legal para saber o que cai e o que não cai nas provas em relação à medicina legal. Identidade é um conjunto de caracteres que cada pessoa possui, que individualiza das demais pessoas. Identificação é o processo de busca da identidade. Então, Paulo Furtado foi encontrado em avançado estado de putrefação, ninguém sabe quem é, vai ser procedido o quê? Uma perícia para saber a minha identidade. Essa perícia é
o processo de identificação. Cuidado para não confundir, outra dica importante, caiu também para delegado Sebrasp, não confundam identificação com reconhecimento. Reconhecimento não tem cunho técnico-científico. Reconhecimento é uma informação, uma mera informação que dá base ao processo de identificação. Então, um indivíduo foi encontrado sem nenhum documento, foi para o IML, chegou a mãe dele e olhou e disse: esse é meu filho, botou para chorar, esse é meu filho, reconheço. Ele está identificado? Não. Com base na informação, mãe, diga o nome dele completo, o seu nome e todas as informações. O método de primeira escolha, já adianta, é o papiloscópico. Vai ser realizada a necropapiloscopia. Com base na informação trazida pelo reconhecedor, o perito ali vai pegar o prontuário dele e vai fazer a confrontação papiloscópica. Bateu? Bateu. Aí ele está identificado. O DNA é o método de última escolha. Quando não é possível, a datiloscopia. Isso despenca em prova de concurso. Então, primeira escolha, datiloscopia. Não é possível, vai para o DNA. Tranquilo? Então, segue aqui comigo. 12ª questão nos traz: nas perícias antropológicas, em partes ósseas isoladas, no que tange aos aspectos morfológicos, é preciso inicialmente determinar a raça. Nesse aspecto, os ângulos faciais de Jacquard, Cloquet e Cuvier são determinantes para a determinação da raça. Informação aqui correta. No entanto, eu tenho um erro aqui, pessoal. Quando eu me deparar com partes ósseas, a primeira missão do perito antropologista é determinar a espécie. É animal ou é humano? Sabe como é que se dá a determinação da espécie? Ou pelos ossos ou pelo sangue. Aqui está falando dos ossos. Ossos eu posso ter macroscopicamente, memoriza essa informação, através da análise dos dentes e da clavícula, que se for em formato de S é humana. Vou repetir, macroscopicamente, dentes e a clavícula. A clavícula humana tem um formato em S que não se repete em outras espécies. Aí identifica que é osso humano. Se não é possível identificar macroscopicamente, vai microscopicamente pelos chamados canais de Haveres e osteoplatos. Uma vez determinada a espécie, aí eu prossigo para outras determinações. Raça, gênero, que é o sexo, que a gente vai chegar a comentar uma questão sobre isso. E o ângulo facial de Jacquard, Cloquet e Cuvier, que recai no crânio, possui relevância para a determinação da raça. Isso já caiu em 2016 em 2 provas para delegado. Muito simples. Os ângulos faciais de Jacquard, Cloquet e Cuvier são realizados aí tinha lá bacia, pelve, né? Fêmur, crânio. E visa determinar a raça. Show? Vem comigo. Aí nós temos aqui a 13ª questão que nos traz: nas perícias antropológicas em esqueletos humanos, corpos carbonizados ou amplamente mutilados, no que tange a determinação do gênero, né? Só aqui está errado, beleza, pessoal? Para quem não... No que tange a determinação do gênero, as partes que mais fornecem elementos são, respectivamente, crânio, pelve e tórax. Pessoal, é errada essa questão. Muito importante, determinação do gênero é um dos pontos da antropologia mais cobrados em provas de concurso público. Quando eu não tenho mutilações, eu tenho corpos em perfeito estado, a determinação do gênero se dá pela identificação da genitália interna e externa. Tranquilo, olhou a genitália, é mulher ou é homem. Mas em corpos esqueletizados, carbonizados e mutilados, todo mutilado, aí eu tenho que lançar mão de parâmetros. Esses parâmetros são ósseos. E quando é que eu consigo através de que eu consigo analisar? Primeiro padrão que me dá certeza absoluta, anota isso, absoluta, é a pelve, também chamada de bacia. Seguida do crânio e do tórax, em ordem de importância. O único que me traz certeza absoluta é a pelve,
também chamada de bacia. Uma observação muito importante para vocês. É possível a identificação do sexo em corpos carbonizados quando o útero está preservado. Beleza? Vou repetir. É possível a determinação do sexo sem olhar parâmetros ósseos quando, mesmo carbonizado, o útero se mantém preservado. Então, há uma análise aí clara que é mulher. Beleza? Informação importante. Vamos lá, seguindo com vocês. 14ª questão, nós temos o sistema de identificação datiloscópico de Wassertich. É um processo de grande valia porque apresenta os requisitos essenciais para um bom método: unicidade, praticabilidade, imutabilidade e classificabilidade, mas não apresenta o requisito da perenidade. Falso, apresenta sim, questão errada. Olha só, os fundamentos da identificação. O que são os fundamentos da identificação? São requisitos que conferem confiabilidade, técnica, facilidade ao método de identificação. Eu tenho 5, os biológicos, que são 3, e os chamados também técnicos, são 2. Biológicos, unicidade, ou seja, aquele elemento característico ele é único, não se repete nas demais pessoas. Imutabilidade, ele não muda, ele também permanece durante o tempo. Perenidade, que é exatamente a capacidade de resistir ao tempo. Se liga, as impressões digitais, elas nascem, elas aparecem no 5º mês de vida gestacional e perduram até o estado de putrefação. Ou seja, a perenidade e a imutabilidade estão presentes no sistema datiloscópico de Wassertich. E a praticabilidade e classificabilidade é um método prático de se colher o elemento característico. Por exemplo, indolor, muito simples. Coloquei minha digital, está colhido. E é fácil de achar quando eu precisar confrontar. Também ele é classificado de uma maneira que eu consigo rapidamente encontrar os padrões para uma confrontação. Beleza? Então, seguindo aqui com vocês, 15ª questão. Na traumatologia forense, os instrumentos contundentes podem produzir uma grande diversidade de lesões. Escoriação, hematoma, ferida contusa, fratura, rotura de vísceras ocas, dentre outras. Tudo aqui está correto. Nessa linha, a luxação constitui uma lesão óssea produzida por um instrumento contundente. Pessoal, muito cuidado. A luxação é uma lesão contusa? Produzida por um instrumento contundente? Mas não é uma lesão óssea. É uma lesão articular. 2 lesões articulares. Luxação e entorse. Luxação é quando o osso deixa de manter contato, as extremidades ósseas deixam de manter contato permanente, e a entorse é quando deixa de manter contato parcialmente e temporariamente. Movimento brusco que torceu e voltou para o mesmo lugar. A única lesão óssea que temos é a fratura, que pode ser galho verde, fratura exposta, fratura simples. Se liga nisso. Luxação e entorse não é lesão óssea, são lesões articulares. Progredindo aqui, 16ª questão. Víbices são lesões produzidas por instrumento contundente, as quais são evidenciadas por 2 equimoses lineares, paralelas e com centro livre, como no caso das lesões provocadas por cacetetes. Isso aqui está certíssimo. Olha só, a equimose, que é uma lesão, já vou dar várias informações, a equimose, que é uma lesão que traz ao perito um parâmetro temporal, repito, traz ao perito um parâmetro temporal através do chamado espectro equimótico de Legrandussale. Ela vai mudando de coloração ao longo do tempo. Esta equimose, que é configurada pela rompimento de vasos e infiltração hemática, memoriza isso, equimose, infiltração hemática ou infiltração hemorrágica nas malhas do tecido. Fica lá aquela mancha aparente. E não confunda equimose com livores cadavéricos. Dica bem importante. Equimose, sangue fora dos vasos.
Livores cadavéricos, sangue dentro do vaso, que é um fenômeno cadavérico abiótico consecutivo, certo? Então, a equimose ela pode ser dividida em vípses, que são equimose em formato de estria, cinturões, cacetetes, equimoma, que é de grande proporção, sufusão e a chamada sugilação, que decorre da sucção, o chupão no pescoço. Aquilo é equimose por sugilação. Bem importante esse tema. Volta aqui comigo. Então, está certo. 17ª questão nos traz o seguinte. Dentre as diversas espécies de instrumentos mecânicos, o picador de gelo é considerado um instrumento perfurante de médio calibre. Correto, viu? Seu uso provoca a secção das fibras do tecido por deslizamento com predominância da extensão sobre a profundidade das lesões. Nesse aspecto, as lesões produzidas por instrumentos perfurantes de médio calibre são semelhantes às lesões produzidas por instrumentos perfurocortantes dos gumes. Correto até aqui. Veja só, pessoal. Instrumento perfurante de médio calibre, picador de gelo, produz uma lesão em forma de botoeira, similar, isso cai direto em prova, similar às lesões produzidas por instrumentos perfurocortantes de dois gumes, por exemplo, o punhal, certo? O instrumento perfurante de pequeno calibre produz uma lesão punctória. O instrumento perfurante de grande calibre não existe, porque muda a classificação para pérfuro contundente, ao exemplo do projétil de arma de fogo. O erro da questão está exatamente aqui, ó, quando diz que provoca secção, falso. Seccionar é lesão incisa, ou seja, faca. E por deslizamento, não há deslizamento. E predominância da extensão sobre a profundidade, falso. Predominância da profundidade versus extensão. Se liga. Quando a prova trouxer extensão maior do que profundidade, já se liga que é uma lesão incisa, produzida por instrumento cortante. Extensão é o quanto você observa no corpo. Então eu dei um corte daqui até aqui, você tem uma extensão grande, mas você não tem profundidade. Profundidade é o quanto o instrumento penetra no seu corpo. Se eu pegar um prego, né, que é um instrumento perfurante, e forçar até entrar todo no meu corpo, depois eu puxo, eu vou ter uma extensão bem pequena, vou ter um furinho. Mas a profundidade maior, isso cai muito em prova. Perfurante, profundidade maior que extensão. Cortante, extensão maior do que profundidade. Seguindo para vocês, 18ª questão. Nós temos, nos casos de grandes incêndios, o sinal de Montaut não possui relevância para determinar se a morte ocorreu pela ação térmica do fogo ou em decorrência da asfixia do CO2 oriundo da combustão. Errado. O sinal de Montaut possui um relevante valor para determinar se a vítima foi carbonizada morta, caracterizando em regra o homicídio qualificado mais a destruição do cadáver nos termos do artigo 212 do Código Penal, ou se ele morreu queimado, que seria homicídio qualificado, né? O primeiro não pode ser até simples, mas eu tenho homicídio mais outro crime, ocultação ou destruição ou subtração de cadáver. Nesse outro caso eu tenho sempre uma qualificadora, fogo, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal. Então, vai detectar se ele morreu queimado quando teve aspiração de CO2. Vai ser encontrada na árvore respiratória fuligem preta. Isso é chamado sinal de Montaut. Quando ele foi queimado morto, não há respiração, logo a árvore respiratória vai estar livre de qualquer mancha relacionada à aspiração de CO2. Então, voltando com vocês, 19ª questão. A energia elétrica industrial é representada pela corrente artificial, provocadora da lesão chamada eletropressão, corretíssimo, a qual pode desencadear um efeito chamado de sinal de Lichtenberg.
configurado por uma vasculita elétrica em formato arboriforme. Ou seja, o sinal de Lindbergh é sim uma vasculita elétrica em formato arboriforme, mas não está presente na eletricidade artificial industrial. Pessoal, outro tema muito bom de custo-benefício. Nós temos a eletricidade natural, que é a ação dos raios, também chamada atmosférica, que produz fulguração, quando não sobreveio a morte, só lesões, e produz a lesão chamada fulminação, quando sobrevém a morte, podendo deixar no corpo da vítima o chamado sinal de Lindbergh, que é exatamente aquela vasculita elétrica, parece que uma raiz de árvore no corpo da vítima. A energia industrial ou artificial produz a lesão chamada eletropressão, com ou sem morte, certo? E esta pode produzir o chamado sinal de Jelinek ou marca elétrica de Jelinek, que nada mais é do que uma lesão que representa a porta de entrada da energia. Toquei no local e ficou no meu dedo lá aquela marca que possui tonalidade esbranquiçada amarelada, que representa a corrente artificial. Cuidado, a energia elétrica industrial artificial pode produzir também o chamado efeito Joule. O efeito Joule é transformação da energia elétrica em calor, produzindo queimaduras de todos os graus. Então você também é acometido por queimaduras, efeito Joule. Voltando aqui com vocês, nós temos 20ª questão. No disparo de arma de fogo realizados a queima-roupa, o projétil produz os chamados efeitos secundários do disparo através das zonas, quais sejam zona de chamuscamento, também chamada de queimadura, né? Esfumaçamento e tatuagem. Professor, essa questão está corretíssima. Não. O projétil não produz os efeitos secundários. Se liga nisso. O projétil produz os efeitos primários que vão estar presentes nas lesões de entrada. Orla equimótica, orla de escoriação ou contusão e orla de enxugo. Professor, e na lesão de saída nós temos essas três? Não. Na lesão de saída só temos a orla equimótica. O enxugo não vai ter, porque é a limpeza das impurezas do projétil, aquela areola escura ao redor do orifício. E a escoriação também não vamos ter, por quê? Porque a escoriação é causada quando acontece o rompimento primeiro da epiderme, que faz força e também rompe a derme. Epiderme para derme, nós só vamos ter de dentro, de fora para dentro. De dentro para fora, a primeira epiderme, depois primeiro é a derme, depois é a epiderme. Então, na lesão de saída, eu só tenho uma desses sinais, desses efeitos. Os efeitos secundários, chamados de elementos de vizinhança, eles não são produzidos pela ação do projétil, mas pela ação dos gases oriundos da combustão da pólvora. Você vai ter zona de chamuscamento ou queimadura, quando a arma está muito próxima e o fogo atinge a pele da vítima. Zona de esfumaçamento, memoriza isso, pólvora queimada. Esfumaçamento, pólvora queimada, que fica ali como uma fuligem, um pó. É removível por lavagem. Outra informação que despenca em prova. A zona de esfumaçamento é removível por lavagem. Mais distante, você só vai ter a tatuagem, que é pólvora que não foi queimada, também chamada na prova de pólvora incombusta ou não comburida. Não sai com lavagem. Anota isso. Não sai com lavagem. Já caiu várias vezes em prova. Então, exatamente, o erro da questão é somente dizer que o projétil produz, não é o projétil, são os gases que produz, beleza? Os gases. 21ª questão. Nos disparos de arma de fogo encostados, os disparos de arma de fogo encostados permitem identificar indícios específicos no corpo da vítima. São estes: câmara de mina de Hoffmann, sinal de Benassi, sinal de Bonner, sinal de Pupp-Weckgarden e sinal de Romanessi. O único erro é Romanessi. Pessoal,
câmara de mina de Hoffmann é exatamente encostada em plano ósseo, em que eu vou encontrar uma lesão estrelada com bordas evertidas, parece uma lesão de saída, bem maior do que o projétil. O sinal de Benassi nada mais é do que as zonas de tatuagem e esfumaçamento na calota craniana, no osso que foi penetrado, né, pelo projétil. Sinal de Bonner é exatamente o funil de Bonner. Quando o disparo é no crânio, você vai ter uma lesão, né, uma perfuração pela camada dupla em formato de funil, né, ou cone. E o sinal de Pump-Garner acontece nos disparos encostados em região que não tem osso. Exemplo, abdômen. O que é que vai ficar? A impressão da massa de mira e do cano da boca da arma. O sinal de Romanesque é uma escoriação de saída. É a única modalidade em que existe escoriação na saída do projétil. Eu estou encostado, por exemplo, nesses livros aqui. Tomo um disparo de arma de fogo, transfixa para minhas costas. É possível ficar a marca dos livros, pela pressão que eu me encontrava, na região das minhas costas. Uma escoriação chamada sinal de Romanesque. Não se refere à lesão de entrada, mas lesão de saída. Seguindo aqui com vocês, aí nós temos, 22ª, nos disparos de fuzis, a principal característica que determina a gravidade das lesões é o calibre do projétil, que ocasiona microlacerações radiadas, correto, nas bordas da lesão produzida. Pessoal, cuidado, não é o calibre do projétil. Por exemplo, o fuzil R15 calibre 5.56 é de calibre menor do que uma pistola 380, 9mm. É mesmo, professor? É. Eu não estou dizendo que as lesões produzidas pelas pistolas são mais graves do que a do fuzil. Não. Mas o que vai diferenciar o disparo de fuzil ou de rifles é a alta velocidade dos projéteis e não o calibre. Não esquece. Alta velocidade, não o calibre do projétil. Então, seguindo aqui com vocês, 23ª questão. Aqui está errado, certo? Porque não é o calibre. O erro está dizendo aqui, calibre. Se fosse aqui alta velocidade, aí estaria correto. Nos exames cadavéricos realizados em caso de asfixias, não havendo sinais externos, o perito deverá se basear na presença dos sinais internos, fluidez do sangue, congestão e equimoses viscerais. Corretíssimo. Nas asfixias você vai ter sangue fluido e escuro, em regra, porque na asfixia por monóxido de carbono o sangue é carmim, bem vivo, e nas asfixias por afogamento o sangue é rosado, não esquece disso. Regra, sangue fluido e escuro. Exceção, sangue vermelho vivo, monóxido de carbono, ou afogamento, que é exatamente o sangue rosado. Você vai ter congestão polivisceral, corretíssimo, nas vísceras, e você vai ter equimoses viscerais. Sabe como isso é chamado? Sinal de Tardieu. São os pontos que ficam nos pulmões, sinal de Tardieu. Nos afogados, anota isso que é importante, nós não temos o sinal de Tardieu, nós temos o sinal de Pautalf, ou seja, a equimose visceral dos afogados chama-se sinal de Pautalf. Retomando aqui com vocês, isso aqui chamado de tríade das asfixias. 24ª questão. Uma equipe de policiais civis do estado da Paraíba foi até um determinado local investigar as condições de um corpo encontrado totalmente em contato com o solo em decúbito dorsal. Na região do pescoço, foi possível observar que havia um fio que circulava a região por 3 vezes e havia um pedaço de madeira amarrado, o que possibilitava o tracionamento para lados opostos. Informação bem importante. O sulco provocado pelo fio era contínuo, isso aqui é importante, com profundidade uniforme e em sentido horizontal. Diante dessas informações, podemos concluir que estamos diante de um suicídio por enforcamento típico e incompleto. Falso, pessoal. Aqui é um estrangulamento.
Professor, esse estrangulamento pode ter sido suicida? Pode. Isso é o chamado torniquete. É a única modalidade de estrangulamento suicida. A regra do estrangulamento é homicida, mas temos essa modalidade. Vou fazer um parâmetro geral aqui com vocês. Vocês têm que ir para a prova sabendo essas 3 modalidades de asfixia por constrição da cervical: enforcamento, estrangulamento e esganadura. No enforcamento, a tração do laço no pescoço da vítima é exercido pelo próprio peso do corpo, em regra suicida, pelo próprio peso do corpo. Essa tração relacionada ao peso do corpo da vítima, a vítima pode estar em contato parcial com o solo, enforcamento incompleto, ou pode estar completamente erguida do solo, enforcamento completo. O suco do enforcamento, ele é oblíquo, ele tem profundidade desigual e ele é interrompido na região do nó, o que diferencia do estrangulamento. O estrangulamento, a tração do laço é exercida por força externa ao corpo da vítima. Ou seja, o corpo da vítima é passivo, enquanto a tração é ativa. Vai deixar um sulco de quê? Um sulco horizontal, contínuo, sem interrupções, que é a informação da questão. Na esganadura, sempre homicida, você tem o quê? Você tem a utilização das mãos para produzir asfixia. Não deixa sulco, deixa o quê? Estigmas ungueais. Vai estar na sua prova ou essa nomenclatura, estigmas ungueais, ou vai estar escoriações e equimoses decorrentes das unhas do agressor. Então não esqueça essas 3 modalidades de asfixia. Seguindo com vocês, já está quase na hora da gente terminar, vai dar tempo. 25ª questão. São fenômenos cadavéricos consecutivos que trazem sinal de certeza. Midríase, já digo que está errado. Desidratação corpórea, resfriamento cadavérico, livores cadavéricos e rigidez cadavérica. Beleza, o único erro da questão é dizer que a midríase está relacionada a um fenômeno consecutivo. A midríase, que é a dilatação da pupila, é um fenômeno que, pessoal, imediato. Quais são os fenômenos imediatos? A ausência de função circulatória, ou seja, não tem pulso, a ausência de função respiratória, não há movimento torácico, e a ausência de função cerebral, que produz insensibilidade, relaxamento muscular, inconsciência e alteração no glóbulo ocular, que é exatamente a midríase, que é a dilatação da pupila, o que não se confunde com o sinal de Sommer-Lacker ou mancha negra na esclerótida, que é exatamente um sinal consecutivo decorrente de quê? Da desidratação cadavérica. São 4 os fenômenos consecutivos: desidratação cadavérica, também chamada de evaporação tegumentar, resfriamento cadavérico, livores cadavéricos e rigidez cadavérica. Nós seguimos aqui para a 26ª questão e nós temos, a putrefação constitui um fenômeno cadavérico transformativo destrutivo, corretíssimo, sendo composta pela autólise, show de bola, né? Não é show de bola não, fase cromática, fase gasosa, fase colicoativa e de esqueletização, respectivamente. Não confunde putrefação com os fenômenos cadavéricos transformativos destrutivos. A putrefação é um desses fenômenos que é antecedido pela autólise. Autólise é destruição celular em virtude da acidez do corpo. Repito, autólise é destruição celular. Olha a observação, não tem interferência bacteriana. Se na prova de vocês disser que é por fatores interno e externo ao corpo, já caiu no Sebrasp, não, é interno. Não há interferência de bactérias na autólise. Na putrefação, sim, que você vai ter a mancha verde abdominal, que é a fase cromática ou de coloração. Começa com a mancha verde aqui na fossa ilíaca direita, em virtude do quê? Do gás sulfídrico. E depois tem a fase gasosa, onde os gases começam a inchar o corpo. Fase colicoativa, que é a dissolução pútrida, começa o corpo a perder sua matéria orgânica e por fim só fica o esqueleto, que é a fase de esqueletização. Lembra vocês que a maceração
é um processo especial de putrefação destrutivo que acomete cadáveres que estão em meio aquoso, ou seja, rios, ou pode ser o feto que fica retido na cavidade intrauterina da mãe. Não esquece disso. Vamos aqui dar continuidade, já está acabando meu tempo. A maceração, acabei adiantando, ó. Fenômeno cadavérico transformativo destrutivo se dá nos fetos retidos no interior do útero, em meio líquido, certíssimo, tanto nos fetos quanto nos adultos que morreram em meio aquoso. Tranquilo, pessoal? Agora sim, as duas últimas questões. Nos crimes sexuais, a maioria das lesões encontradas são de caráter inespecífico, o que torna necessária a pesquisa de outros vestígios complementares na realização da perícia de conjunção carnal. São estes: presença de espermatozoide, certo, presença de fosfatase ácida, certo, mesmo indivíduo vasectomizado aqui, pessoal, mesmo havendo vasectomia, encontra-se fosfatase ácida, presença de glicoproteína P30 e presença de prostaglandina F2-alfa. O único erro é isso aqui, pessoal. Isso aqui é uma substância para produzir o aborto. É uma substância que consegue produzir o aborto da vítima. Não esqueça esse detalhe. A sexologia forense, no que se refere às perícias sexuais, buscam elementos para testar se houve conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Esses elementos aqui e mais a ruptura imenal constituem elementos de certeza de conjunção carnal. Repito, os elementos que vocês visualizam aí na questão, mais ruptura imenal e doença venérea, são elementos de certeza de conjunção carnal. Mas nunca esquece na tua prova. A banca vai colocar certeza de estupro. Nenhuma perícia sexual vai dar certeza de estupro. Ela avisa dizer: houve conjunção carnal, houve coito anal, ou ato libidinoso diverso de conjunção carnal, através de elementos de certeza e evidências. Jamais estupro. Na tua prova, não confunde conjunção carnal com estupro. A conjunção carnal é um dos elementos para o crime de estupro, que deve ser precedido de quê? Constrangimento mediante violência ou grave ameaça. Aí aproveito para dar uma dica de direito penal. O estupro não pode ser praticado mediante violência imprópria. Ah, professor, então quer dizer que o indivíduo pratica violência imprópria e não comete estupro? Não, mas comete estupro de vulnerável por equiparação. Beleza? Questão de prova. Para finalizar aqui com vocês, dando o tempo certinho, a cocaína é uma substância semissintética depressora do sistema nervoso central, apresentada em forma de pó branco e cristalino, que após a diluição é injetado no usuário, que apresenta início euforia, disposição, alegria, mas que ao longo do uso passa a apresentar náuseas, vômitos, delírios, convulsões, bloqueio do sistema respiratório e morte de forma fugaz. Sabe o que é que está errado aqui? Não é a cocaína isso aqui. Seria heroína, pessoal. Heroína porque está dizendo aqui que é depressora, também chamada de psicolépticas. O que eu preciso saber para a minha prova, para não errar uma questão? As 3 classificações de drogas, quais delas estão naquela 1, 2 ou 3, e a forma de apresentação. Isso aqui muita gente erra. Por quê? Porque a heroína tem a apresentação parecida com a cocaína, sendo que a heroína é uma droga psicoléptica ou depressora. E a cocaína é uma droga psicoanaléptica, também chamada de estimulante do sistema nervoso central. E nós temos as psicodislépticas, também chamadas de drogas perturbadoras ou alucinógenas. Maconha, por exemplo, é uma droga que perturba a atividade cerebral. Bom, pessoal, então terminamos aqui nossas questões. Quero me despedir de vocês, que é a minha última participação aqui. Desejo uma excelente prova. Vai dar certo, continue nessa pegada e joguem duro na prova de amanhã. Um forte abraço.